Então, pessoal, eu vou explicar aqui para vocês o conteúdo relacionado, então, com cores que nós estamos revisando, da perspectiva, então, da revisão, para a gente elaborar a primeira atividade de recuperação do conteúdo sobre cores. Então, primeiro eu vou passar aqui uma explicação relacionada com cores quentes e cores frias. Quais são as diferenças entre elas? E isso a partir da perspectiva da obra do Vincent van Gogh. Então, girassóis era um dos temas prediletos do artista Vincent van Gogh. Talvez porque ele pudesse, então, usar em abundância a sua cor favorita, que nesse caso era o amarelo. A cor preferida para o Van Gogh em todas as pinturas que ele desenvolveu era o tom de amarelo. Então, essa tela que vocês acompanham aqui do lado esquerdo do slide, ela representa a temática dos girassóis, até o tema da pintura é esse, os girassóis, e ela é tida como uma das melhores e mais famosas obras do pintor holandês. Ela foi trabalhada com pouquíssima cor, além do amarelo, que invade toda a tela diante dos nossos olhos. Os tons vermelhos, azuis e verdes que aparecem têm a função de realçar a luminosidade do amarelo. Na sequência, pessoal, eu vou mostrar um trabalho que não foi feito por aluno, certo? É um trabalho inspirado na obra do Vincent van Gogh, não só especificamente nessa obra de tema girassóis, mas também na forma de composição que ele fez numa tela intitulada Noite Estrelada, que é essa tela aqui, pessoal. Então, nessa imagem, que foi feita uma pintura digital, nós conseguimos identificar elementos tanto pelo uso das cores quentes, quanto também das cores frias. Na imagem que está representada a paisagem do lado esquerdo, vocês vão identificar tons de cores que representam os tons quentes, ou seja, a inspiração da composição, do desenho, da organização da imagem é inspirada no trabalho do Vincent van Gogh, mas a escolha das cores para a representação da imagem que está do lado esquerdo, ela representa, então, cores quentes. Então, nós temos amarelo, nós temos o vermelho, nós temos tons de laranja, nós temos tons de rosa, nós também temos os tons de violeta. O violeta ele vai percorrer tanto entre as cores quentes e cores frias, certo? Do lado direito da imagem, uma composição também de paisagem com características próximas do trabalho do Vincent van Gogh também, nós temos então as cores frias. Então, nessa paisagem que vocês acompanham ali do lado direito do slide, ela representa então as cores frias na imagem. Então, nós temos tons de azul, azul claro, azul escuro, nós temos também tons de verde, e nós também temos em grande quantidade aqui também o violeta. Então, todas as cores que estão posicionadas na pintura do lado direito representam, então, cores frias. Então, lado esquerdo, cores quentes, lado direito, cores frias. Qual é a proposta de atividade que eu tenho para vocês em relação a cores, então? Na sequência, eu estou mostrando para vocês uma representação, né, um exemplo de desenho inspirado lá na pintura Os Girassóis, do Vincent van Gogh. Se nós estivéssemos de maneira presencial, provavelmente essa imagem ela seria impressa, né, em forma de avaliação, ela seria entregue para vocês durante o tempo da nossa aula, e vocês deveriam fazer o preenchimento da representação desses girassóis do lado esquerdo, utilizando apenas as cores quentes. E no caso da imagem à direita, que é o mesmo desenho, ela seria feita, então, a pintura da representação usando somente as cores frias. É óbvio, pessoal, que nós estamos de maneira remota, então não tem a possibilidade de imprimir essa imagem, né, e nem eu enviar para vocês fazer a impressão dessa atividade para fazer a pintura, o preenchimento com cores quentes e cores frias. Essa imagem que vocês estão vendo, ela vai estar no formulário que eu vou publicar, mas serve de referência. O que eu vou propor aqui para a gente fazer de maneira remota é um pouco diferente. Na sequência, aqui no próximo slide, eu quero mostrar para vocês uma atividade que eu arquivei, enquanto as aulas ainda eram presenciais, na qual foi feita a impressão dessa imagem que vocês estão acompanhando na tela, né? E foi feita a atividade, então, a partir desta referência. Então, no slide a seguir, vocês vão perceber que do lado esquerdo, nós temos a atividade, da maneira como ela foi impressa,
ou seja, com a representação da figura dos girassóis do lado esquerdo e do lado direito da folha, na posição paisagem, e no lado direito aqui do slide, vocês estão vendo o trabalho que foi preenchido pelo aluno. Então, esse aluno ele preencheu ali do lado esquerdo a representação dos girassóis somente com as cores quentes, e a mesma imagem, o mesmo desenho dos girassóis do lado direito da folha, ele preencheu somente com cores frias. Então, do lado esquerdo, nós temos ali o amarelo e o laranja, e do lado direito, nós temos os tons de violeta, azul e verde, que são as cores frias. Qual é, então, a proposta que eu tenho para vocês, para essa atividade relacionada com cores quentes e frias? Então, atividade sobre cores. Acreditando que é possível produzir arte a partir de vários materiais, os alunos e alunas, vocês, devem produzir imagens com referência na obra Girassóis, do Vincent van Gogh, predominando o uso das cores quentes e frias. O que eu quero deixar bem claro, pessoal, vocês não têm que copiar o desenho dos girassóis. Se vocês quiserem fazer representação em relação a flores, desenhar no caderno flores, pode. Mas necessariamente não precisa ser só desenho de flores, como é o caso dos girassóis do Vincent van Gogh. Errou! Vocês podem fazer dois desenhos iguais, um do lado esquerdo e um do lado direito da folha, e o preenchimento, né, a forma como vocês vão pintar esses dois desenhos iguais, vocês vão escolher, optar pelas cores quentes de um lado e do outro vocês vão preencher somente com as cores frias. Releitura. O objetivo de tal trabalho é conhecer a vida e a obra Girassóis de Vincent van Gogh, as características da sua pintura, as cores utilizadas, as flores, entre outros. Produzir a releitura da obra Girassóis, explorando a técnica de pintura com cores quentes e frias, a fim de perceber as sensações que as cores transmitem. É o quê? É o quê? A seguir, pessoal, eu quero mostrar exemplos de atividades que foram realizadas no ano passado, que nós já estávamos de maneira remota, em que os alunos usaram as cores quentes e frias em períodos diferentes. Ou seja, temos alunos que usaram a aplicação dessa atividade desde o 7º até o 9º ano do Ensino Fundamental 2. Isso tudo, pessoal, de maneira remota, e alguns registros que eu tenho aqui são dos meus arquivos pessoais, que eu guardei de trabalhos de aluno que também fizeram de maneira presencial, entre 2018 e 2019, certo? Então, aqui na sequência, eu vou mostrar algumas imagens, alguns registros fotográficos, tanto de alunos que me enviaram em formulário, quanto registros que eu fiz de trabalhos do meu arquivo pessoal. Então, a primeira imagem que eu mostro para vocês é essa. Então, vejo que temos duas representações iguais, ou seja, dois desenhos representando o mesmo objeto, né, uma folha, uma do lado esquerdo e uma do lado direito. Sendo que o preenchimento, ou seja, as cores que foram utilizadas para a pintura, da imagem que está do lado esquerdo, utilizou-se então cores frias. E a imagem, que é o mesmo desenho que está do lado direito da folha sulfite que esse aluno utilizou, então foi feito o preenchimento com cores quentes. Não tem uma ordem, pessoal, se é para fazer primeiro cores quentes e depois cores frias, ou se você pode fazer primeiro as cores frias e depois as cores quentes. Fica a critério de vocês, certo? Mas o importante é que tenha o registro das duas. Os dois desenhos iguais, um representado somente com cores frias e o outro desenho igual na mesma folha, preenchido somente com cores quentes. Na sequência, outro trabalho de aluno também, representando também a temática de folhas. Não era proposta, não era o tema desenhar folhas. Os alunos poderiam optar entre um objeto natural ou um objeto artificial para fazer o desenho da atividade. Então, aqui vocês também veem uma temática de folhas, né? Do lado esquerdo, preenchido somente com cores frias, e a mesma imagem, o mesmo desenho do lado direito, preenchido somente com cores quentes. Outro exemplo de atividade realizado também pelos alunos. Então, o mesmo desenho, nas mesmas proporções,
com as mesmas características de altura e de largura, né, uma composição equilibrada, né, colocado ali na folha do caderno, dividida ali numa linha vertical, a folha, né, em duas partes. O desenho do lado esquerdo preenchido somente com cores frias, né, tons de verde, tons de azul, tons de violeta, então somente cores frias do lado esquerdo, e do lado direito, somente preenchido com cores quentes, o amarelo, o laranja, o vermelho, né, o vermelho até em dois tons, um vermelho mais escuro e o outro vermelho mais claro. O próximo trabalho, também feito de maneira remota pelos alunos do oitavo ano de 2020, um trabalho já um pouco mais elaborado, né? Lembrando que eu sempre separo, pessoal, aqueles trabalhos que eu considero como sendo os melhores. Olha só, olha só, olha só, olha lá, olha só, olha que legal, olha lá, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, e olha só, olha lá, olha só. Então, só, olha esses raios de luz, olha só esses raios de luz, olha esses raios de luz, olha esses raios de luz. Certo? Então, vale reforçar, eu sempre procuro trabalhar com as referências de trabalhos que eu considero os melhores, já pensando que vocês vão produzir aquilo que vocês consideram como o melhor que vocês conseguem elaborar, ok? Então, a representação aqui do lado esquerdo é utilizando somente as cores quentes, né, o amarelo, o vermelho, o laranja, e a mesma imagem espelhada do lado direito, preenchida apenas com as cores frias. Então, nós temos o azul, né, em diferentes tons, azul claro e azul escuro, e um tom de rosa também que pode caminhar, pode permear entre as cores frias, ou seja, na criação do desenho. Próximo trabalho, a aluna fez uma representação da imagem de um coelho, né? A pintura, ela utilizou o guache para fazer a pintura, tanto em relação à imagem do lado esquerdo, que é as cores quentes, quanto também a imagem do lado direito, representando as cores frias. Então, ela utilizou a pintura em guache, sobre folha sulfite. E o último trabalho que eu mostro aqui para vocês, que eu estou apresentando, é em relação a essa paisagem, que a referência é a mesma para a composição do desenho da cena da paisagem, o desenho é o mesmo, só que a preenchimento ele é feita diferente, né? No primeiro desenho, ela utilizou ali do lado esquerdo as cores quentes, né? Tons de amarelo, tons de vermelho. Tem verde na imagem? Tem verde. Mas o verde, professor, não é cor fria, só que note que esse verde ele é um verde mais claro, ele tem mais amarelo do que azul. Seria quase que um verde-limão. Então, ele é mais cor quente do que cor fria. Já diferente da mesma representação que está do lado direito, onde nós temos as cores frias. Né? Nós temos tons de azul, nós temos tons de violeta, nós temos tons também relacionados com marrom. O marrom pode ser enquadrado aqui nesse contexto com uma cor fria. Nós temos o turquesa, né, que é uma variação entre o verde e também em relação ao azul, que é uma cor terciária. Então, as cores que estão posicionadas no desenho do lado direito representam, então, as cores frias. Ok? Então, a proposta, pessoal, de atividade de vocês é partir daquela referência da obra Os Girassóis, do Vincent van Gogh, mas vocês vão criar a sua própria representação, né, partindo de um elemento natural ou de um objeto, no qual vocês vão desenhar lá no caderno de vocês ou em folha sulfite, né, os dois, um em cada lado. Vocês vão dividir a folha ao meio com uma linha vertical, vão fazer um desenho do lado esquerdo e vão fazer um desenho do lado direito. Sendo que em um dos lados vocês vão preencher somente com cores frias e do lado direito vocês podem preencher somente com as cores quentes. A ordem fica a critério de vocês. Sobre materialidade, pessoal, quais são as cores ou quais são os materiais para utilizar as cores? Pode ser em relação a lápis de cor, pode usar giz de cera. Se tiver guache disponível, pode usar guache. Tenho tinta para tecido, professor, posso usar? Pode usar tinta para tecido, não tem problema. Posso usar outra cor, outra materialidade que também vai produzir cores? Também pode. Professor, eu utilizo aplicativo para fazer desenho de maneira digital.
eu tenho um aplicativo aqui no meu celular, no meu tablet, ou um programa instalado no meu computador, eu posso fazer um desenho e pintura digital? Pode também, não tem problema, eu também vou aceitar. No entanto, na mesma imagem, vocês devem salvar tanto a representação com as cores frias, quanto a representação com as cores quentes. E você vai salvar no formato JPG, né, de extensão PNG ou PNG ou JPG, para poder salvar, anexar lá no formulário de atividade. Mas pode ser feito também por aplicativo, ok? Então, vocês vão salvar essa imagem, ou, no caso de fazer no caderno ou em folha sulfite, vocês vão registrar em forma de fotografia, e vão anexar no formulário que eu vou publicar na próxima semana, certo? Então, não esqueçam, pessoal, essa atividade ela vai ter um valor considerável dentro do formulário que eu vou publicar, porque é uma atividade relacionada com recuperação de nota sobre a temática relacionada a cores, ok? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então, eu vou encerrar aqui esse modo de apresentação, pessoal. Então, eu vou encerrar aqui a explicação e abrir na sequência, então, para perguntas que vocês vão poder colocar no chat ou nos comentários, no caso do vídeo, que eu vou publicar lá no YouTube, certo?